Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a unificação da Alemanha. É um tema que é muito parecido em alguns aspectos com a unificação da Itália, quer dizer, a junção de territórios cujos povos têm traços em comum, muitos traços semelhantes, e são maiores do que aqueles traços que deveriam separá-los, mas por algum motivo politicamente estão separados com governos próprios, e aí tem que ter um movimento para essa unificação. No caso da Alemanha, isso vai ser muito pungente, quer dizer, vai ser muito forte após o Congresso de Viena. Vamos só recordar o que foi o Congresso de Viena. Assim que Napoleão ele é derrotado ali na Europa, se organiza em Viena um congresso específico para dizer onde ficariam os territórios, onde ficariam as fronteiras dos territórios que foram unificados, que foram tomados pelo governo francês de Napoleão. E participou desse congresso vários reis, e dentre eles ali havia uma característica muito forte, que era de muitos reis tentarem voltar para dentro dos territórios que já viviam sob o aspecto de organização liberal da economia e da política, o absolutismo. Então, após o Congresso de Viena, vai ser organizado uma confederação, quer dizer, a reunião de estados que são independentes, mas resolvem ficar unidos sob um ou dois aspectos. Nesse caso específico, um aspecto político, comandado pela Prússia, que era o estado mais poderoso dessa região germânica, e o outro aspecto é o aspecto econômico. Então a Prússia ela vai comandar essa confederação por muito tempo. E havia entre eles alguns interesses que são interesses particularmente voltados à economia. Primeiro, a burguesia prussiana, muito forte, era o estado mais industrializado, e havia entre eles o interesse de que as barreiras alfandegárias de um estado para outro, elas fossem minimizadas, suavizadas ou deixassem de existir. O que é uma barreira alfandegária? Por exemplo, vamos pensar Brasil e Argentina. Toda vez que um produto fabricado no Brasil vai para a Argentina, ele paga um imposto quando ele cruza a fronteira do país. Cada país determina o valor desse imposto. Eu estou simplificando para que vocês entendam. Quando vem da Argentina para cá, eu tenho também impostos. Qual que é o interesse disso? É proteger o chamado mercado interno. Quando eu coloco um imposto num produto argentino que também é fabricado no Brasil, eu o torno um pouco mais caro, além de arrecadar, para que a minha indústria seja competitiva. Nesse caso, como os estados germânicos havia muita semelhança entre eles, e eles poderiam ter uma região industrial maior do que a Prússia, se diminuísse as barreiras alfandegárias, logicamente que eles tornariam mais competitivos. Eles não competiriam entre eles, mas essa confederação competiria com a França, com a Inglaterra, com a Rússia e com a própria Itália, que estava unificada. A própria Áustria, Dinamarca e por aí vai. Mas há alguns percursos aí. Então, um pouquinho mais à frente, vai ser feito uma confederação, uma unificação aduaneira. Quer dizer, não vai ter mais imposto entre as fronteiras. E nessa união aduaneira, chamada de Zollverein, se une todos os países estados germânicos, porque são tamanhos diferentes, cidades, e eles têm um combinado entre eles. Os produtos circulam com imposto menor e eles cobram imposto maior de quem está entrando, de estrangeiro. Mas quem fica de fora é a Áustria. E a Áustria tem uma tradição germânica. Mas por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, ele foi um império que inclusive oprimia, o Império Central, que oprimia todos que estavam ali em volta. Então a Áustria, de certa forma, ela estava ali contra essa própria unificação da Prússia, ameaçava o domínio no centro da Europa. Ao norte, você tem o reino da Dinamarca. A Dinamarca também tem uma semelhança com o Estado germânico, um passado cultural que o faz lembrar, mas era um Estado, uma monarquia, que também atrapalhava os interesses. Inclusive, a Dinamarca detinha alguns territórios que eram interessados à Alemanha dentro do continente europeu. Então, no primeiro momento, o que acontece? Se tem esses Zollverein, a Prússia começa a unificação desses estados e eles se juntam à Áustria numa guerra contra a Dinamarca. Porque vai ser, vai ser eleito, na verdade, vai subir ao trono
um príncipe específico, que é o Guilherme I, e o Guilherme ele vai trazer como primeiro-ministro, a partir de 1864, o Otto von Bismarck. E o Otto von Bismarck era um grande estrategista, né? Nesse meio tempo, então, eles começam a unificar esses estados, transformá-los num único país. Para além disso, a Dinamarca era um empecilho. Então, eles se juntam com a Áustria, fazem uma aliança com a Áustria e lutam contra a Dinamarca. Nessa luta, eles vencem a Dinamarca, tomam dela alguns territórios, ali no norte da Europa, ali no norte da Alemanha hoje, e mais à frente, o próprio Império Prussiano se junta com a França e luta contra a Áustria, e conquista alguns territórios da Áustria. E ao final teremos a derradeira guerra franco-prussiana, no qual a Prússia derrota a França, isso é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, né? Derrota a França e, na verdade, ali, após já um tempo, toma da França os territórios da Alsácia-Lorena. Então percebam vocês que a Prússia ela está configurando um território que é interessante do ponto de vista comercial, populacional, mas mais do que isso, também território que pode fornecer matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Então, sobre todos esses aspectos, você depois vai ter da Confederação Germânica a formação da própria Alemanha. E aí, esse Estado todo unificado se torna uma das grandes potências da Europa, né? A indústria que era forte na Prússia se espalha por todos os estados. Alguns tiveram que ser conquistados pela guerra, como a região da Baviera, por exemplo, mas todos ficam sob a batuta de um mesmo governo, mesma lei, e aí começa também a ser investido numa língua, numa cultura, para que as pessoas tenham identificação com o novo território que é o Império Alemão, ok? Uma vez unificado, não é mais a Prússia e Estados germânicos, e assim, a partir de agora, Germânia ou Alemanha. Tranquilos? Um abraço, até mais.